Brasil, eu sou a Dani Campos e eu faço parte do grupo de alunas da Faculdade Anhembi Morumbi, do curso de Psicologia, e nós estamos aqui com o podcast Psicologia Coisa e Tal. É isso! E está aqui comigo as minhas parceiras Silvia Panucci, Oi! Bruna Ferraz, Oiê! Lívia Abdias. Vem cá, Lívia, para todo mundo te ver. Ela está nos nossos bastidores, é isso aí. E também a Laura Marques. Oi! Todas nós fazemos parte aqui dessa equipe. E o objetivo desse podcast é abordar para vocês o assunto de como que a atividade de proteção animal tem algum vínculo com a saúde única e a psicologia social. Como que pode ser isso? Fica aqui com a gente, que esse assunto é super interessante. Mas antes da gente começar a trazer, de fato, o conteúdo para vocês, eu vou passar a palavra para a Laura, para que ela possa explicar para vocês, de forma resumidamente, o que seria saúde única e psicologia social. Bora lá, Laura. A psicologia social é a relação do indivíduo com a sociedade, né? O estudo das relações interpessoais. E dentro da psicologia social, a gente tem uma vertente, né, que é a psicologia comunitária, Sim. que visa solucionar os problemas sociais de uma determinada comunidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Bacana. E assim, continuando um pouquinho o nosso bate-papo aqui, a gente escolheu esse assunto porque a Silvia Panucci, ela já tem uma vasta experiência de muito tempo nessa área, e a gente vai contar aí com a expertise dela para poder trazer esse assunto para vocês com bastante propriedade. Então, Silvia, fala pra gente, como que uma atividade de proteção animal pode ter esse vínculo com a saúde única e a psicologia social? Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, eu vou devolver a pergunta para vocês. Quando, né, nós nos unimos aí para fazer o trabalho, eu sugeri esse tema, né, da proteção animal, e vocês também tinham essa percepção da conexão entre essas disciplinas? De verdade, não. Nenhuma. Até quando você sugeriu, eu não consegui fazer conexão nenhuma. Mas depois que você explicou, que você trouxe algum, né, um conceito, aí eu falei, nossa, é verdade, faz sentido. Tanto que o seu tema, o tema sugerido por você foi o que venceu unanimemente. Legal. Então, gente, existe a conexão, sim, através aí do nosso bate-papo, vocês vão fazer esse link e entender, né, melhor as circunstâncias. E como a Laura mesmo explicou, a questão da saúde única, como ela tem essa conexão entre meio ambiente, homem, tem a questão da psicologia social, que ela trabalha a comunidade e o indivíduo, também como as coisas relacionadas ao ambiente impactam, né, a pessoa ou a sociedade, a comunidade. Então, assim, no decorrer do nosso bate-papo aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor, né? E aí eu acredito que vai ficar tudo claro aí, legal. Vai fazer sentido, sim. E, Silvia, como que uma pessoa comum que se intitula protetor, ele pode promover mudanças em um grupo social? Bom, as pessoas que exercem o voluntariado, vou falar na qual eu tenho experiência, né, que é da proteção animal, ela inicialmente recebe várias demandas, né, que são específicas do bem-estar animal, né? E quando a gente vai fazer um atendimento, entender melhor o que está acontecendo, né? Nós temos uma percepção holística de um todo, do que está acontecendo. Então, muitas vezes, a gente vê de uma forma humanizada, né, que existem outras questões na qual aquele voluntário, ele, com conhecimento, ele consegue dar um direcionamento àquela pessoa, para que ela entenda os seus direitos, né? E que aquele indivíduo ele se emancipe e entenda como ele pode sair daquelas circunstâncias. Então, assim, eu acredito que o voluntariado ele é um agente de mudança. E só depende da pessoa mesmo ter a boa vontade, de querer dar uma orientação, de fazer a diferença e mudar aquela situação.
Silvia, uma grande parte da população que necessita de ajuda com o seu animalzinho de estimação enfrenta problemas das mais diversas origens e que muitas vezes não há políticas públicas sociais que alcancem a necessidade dessas pessoas. Quais problemas recorrentes assim, a gente pode observar nessas demandas? Sim, existem vários problemas, né, com essas demandas que as pessoas acabam nos procurando, né? Inicialmente, para um animal, geralmente a pessoa vai com alguma necessidade do animalzinho ser castrado ou que teve algum problema de atropelamento, tá doente, enfim. Porém, essas pessoas, elas enfrentam vários problemas. São pessoas que vivem uma vulnerabilidade, insegurança alimentar, vivem em extrema pobreza, né? As condições de moradia são péssimas, falta de saneamento básico, falta de condições, assim, básicas mesmo de um ser humano. E também existem os transtornos, né, psicológicos, que é muito comum a gente observar as pessoas que elas têm o TOC, né, o transtorno compulsivo de objetos e dos animais também. E tem algum caso verídico, assim, que você possa compartilhar com a gente aqui? Existem sim, né, alguns casos. Em especial, eu vou comentar um que ocorreu, no qual eu acabei dando essa assistência e esse casal, né? Só para vocês terem uma noção, eu estou no voluntariado há 21 anos dessa associação na qual eu ajudo. E existiam, né? Eu acredito que isso ocorreu mais ou menos em 2015, tá? Existiam 2 idosos que também foram voluntários num determinado período. E essas pessoas procuraram por nós, porque eles não tinham mais condições financeiras e de saúde para cuidar desses animais que eles tinham. Então, como a gente sabia que eles eram pessoas responsáveis, que sempre ajudaram, tal, a gente se propôs a ajudar também, dar um encaminhamento para esses animais para serem doados, né? E eu me coloquei, né, nessa situação que eu ia ajudar e sempre eu ia na residência, levava esses animais para o veterinário, foi levado para castração, para vacinação, para deixar todo esse animalzinho em condições, né, castrado também, em condições para que ele pudesse ter um novo lar. Então, durante todo esse período aí, eu que estava ajudando, nós conseguimos encaminhar, eram 14 cachorros, né? E, se não me engano, eram 8 gatos. Então, assim, é um trabalho que demanda tempo. E os eventos de doações, de adoções, né? Eles ocorrem aos finais de semana. Então, assim, eu tinha que me dispor para fazer isso. E isso aconteceu, demorou um período, mas ocorreu e teve sucesso, graças a Deus. O que ocorre é que com determinado tempo, né, que eu fui adentrando aquela família, fui tendo mais assim, conhecimento do que estava acontecendo, existia uma situação complicada, porque esse senhor, ele tinha 85 anos, e existia uma senhora que era cuidada por ele, que era sua esposa, ela estava acamada, né, por problemas de saúde, eles já eram bem idosos, e ele cuidava dela, e ele estava na fila de espera de uma cirurgia cardíaca. Então, no primeiro momento, eu falei assim, peraí, ele vai internar, ele vai operar, quem vai ficar com essa senhora? Uhum. Então, naquele momento, né, eu conversei lá com a presidente da associação e falei assim, olha, a gente tem um problema, não são mais só os animais ali, a gente tem que dar um suporte para essas pessoas, né? Então, nesse período, ele fez a cirurgia, tudo, então a gente, por recursos próprios, tá? Porque as associações, elas acabam, as pessoas, né, são pessoas comuns, elas acabam pegando recursos delas mesmas para ajudar essas condições. Não existe dinheiro público que é aplicado para a gente poder fazer essas questões. Então, primeiramente, eu tive que pedir uma pessoa para higienizar o ambiente, porque aquela residência, ela tinha uma condição precária de higiene.
né? Imagine 14 animais, um senhor de idade, com uma pessoa acamada. Ele não tinha condições mais de limpeza do próprio quintal. Existia um acúmulo de animais, existia um acúmulo de objetos. Ele era, assim, ele tinha uma questão patológica ali de acúmulo, e aquilo era claro. E quando a gente se propôs a ajudar, a gente falou para ele: você dá essa liberdade que a gente vai ter que entrar aqui, vai ter que fazer essa intervenção, porque senão não tem condições. Então, assim, como ele tinha essa necessidade por questões de saúde, foi tudo feito com consentimento. Então, no primeiro momento foi isso que nós fizemos, né? Depois, eu vi a necessidade que eles estavam com uma alimentação bem precária, por questões financeiras e até mesmo porque eles não tinham mais condições de fazer o próprio alimento e tudo mais. Então, eu chamei uma pessoa, uma cuidadora, que ficou lá durante um período todo, desde esse processo aí de encaminhar os animais, que ele tinha que se fazer a cirurgia e tinha que se restabelecer para voltar para casa. Então, assim, ela ficou todo esse período lá, cuidando, fazendo a alimentação deles de forma que eles pudessem ter tudo isso adequadamente. E também, essa senhora, como ela estava acamada, ela precisava ter um suporte, né? A questão de uma cadeira adequada para tomar um banho, que ela estava sendo higienizada, a gente nem sabe há quanto tempo, numa cama. Uau. Entendeu? Usando fralda geriátrica. Então, assim, ela precisava, assim, pegar uma cadeira de roda para tomar um sol, uma cadeira para um banho no chuveiro, usar o próprio sanitário. Então, tudo isso a gente também acabou conseguindo para eles, né? E uma questão também foi que a associação, como ela tinha uma voluntária que era advogada, ela nos orientou e foi feita uma denúncia na delegacia do idoso, porque esses 2 idosos, eles tinham uma família e por algum momento nessa vida houve um distanciamento. E depois a gente veio saber, até porque os filhos não aceitavam a forma que os pais viviam, que era a questão da acumulação de animais e dos objetos. Então, eles estavam vivendo dessa forma e os filhos nem estavam sabendo. E como nós tivemos essa iniciativa, foi para o Poder Judiciário, teve uma determinação, essa família teve que fazer uma reintegração desses idosos e tomar responsabilidade e assisti-los de forma adequada. Então, tudo isso foi feito através de uma demanda que foi dos animais. E com um olhar humanizado, um olhar que existia um problema social, um problema de saúde, nós tivemos essas intervenções e, para mim, foi satisfatório que eles fossem assistidos pela família, mesmo que foi através de uma ação judicial, mas aí foge um pouco da gente, né? Mas a gente foi atrás dos direitos, e aí entra naquela questão de emancipação, entra na questão de você saber seus direitos, e eles foram assistidos pela família. O que é interessante nessa situação, que a gente fala muito de demandas que vêm de pessoas carentes, tal. E o que aconteceu é que esses idosos, eles moravam num condomínio fechado, na Zona Oeste, né, de São José, que é uma região, assim, considerada, assim, com padrão melhor, né? Por algum momento, esses idosos perderam o poder financeiro e ele estava dentro de um condomínio, numa sociedade onde tinha vizinhos, existia uma sociedade onde eles tinham uma frequência antigamente numa comunidade religiosa e ninguém fez nada. Então, assim, se não houvesse essa demanda através dos animais, talvez eles tivessem morrido dentro da própria casa. Ninguém estava sabendo o que estava acontecendo ali dentro, né? Então, com todas essas questões que a gente levantou, das conexões, das disciplinas, para mim faz total sentido, né? De você tentar prover uma mudança, de você fazer algo por alguém, mesmo que inicialmente por uma determinada questão, mas você vê umas particularidades e com conhecimento, ou às vezes nem tendo conhecimento, você buscar informações para você fazer algo diferente, né? Para mim foi
assim, uma experiência que me comoveu, porque é uma questão familiar também, né? Que foi um problema familiar, mas que também eu me senti, assim, que eu fiz algo importante. E isso leva a gente a refletir, né, o quanto é importante em situações, não só em situações desse tipo que você trouxe, né, que foi uma situação bem complexa, mas em outras situações a gente tem esse olhar lento, né, para a vida das pessoas e, de fato, a gente poder contribuir. É isso mesmo. Ou seja, o que a saúde única tem, né, a ver aí com psicologia social? Sim. Bem, gente, queria te agradecer por trazer, né, compartilhar com a gente esses 21 anos, trazendo essa história, essa vivência, na verdade, né, para nós. E queria deixar para o nosso público uma reflexão dentro disso. Todos nós podemos ser agentes, né? Todos nós podemos ser psicólogos, de certa forma, dentro dessa ação social. Então, a psicologia social, ela está linkada diretamente com o quê? Com o nosso ambiente, onde nós vivemos, como habitamos, e muitas vezes não era o seu ambiente, mas foi trago para você dessa forma, e você teve um olhar além dos animais, né, para o todo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Porque, por mais que exista políticas públicas, que a nossa prefeitura trabalhe, ainda é muito pouco, porque a demanda é muito grande. Então, por isso existem ONGs, existem pessoas do bem, fazendo o bem, mas ainda... né? Exato, ainda é muito pouco. Então, se a gente começa no trabalhinho de formiguinha, todo mundo fazendo um pouquinho, tendo esse olhar gentil, esse olhar humanizado para as coisas, como você mesmo disse, um olhar holístico, né? Nós conseguimos mudar o ambiente e não deixamos assim, não tá no meu quintal. Não tem a ver prova comigo. aí o condomínio, né? Uhum. O pessoal Exatamente. ali, numa situação totalmente complicada. Expostos, né? Expostos e não vistos. Eu Aham. acho que é isso. A Expostos e não vistos. A partir do momento que você enxergou, que você viu e você não faz nada, Exatamente. aí é complicado. Então, acho que essa é a reflexão, A né? cidadania, né? Exatamente. O olhar de respeito, de gentileza. E isso você não precisa estar inserido. É Exatamente. com você mesmo, né? Uma coisa que você faz sem ser visto. Não tem essa necessidade. Você faz. E depois... É isso. Eu acho que não tem muito, né? Então é isso. Queria agradecer a nossa equipe toda aqui. Obrigada, gente. Foi muito bom. Foi muito bacana esse Né? tempo. E obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora. E espero que você fique com essa reflexão de fato, se tornar um agente de transformação aonde você estiver. É isso Exatamente. aí. É isso aí, pessoal. Obrigada, Muito gente. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.